Chegamos então a 2020, estamos na 20ª edição do Big Brother e você ainda não leu? Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem, e a ideia aqui é fazer com que você desperte seu interesse pela leitura, pelos estudos. Então, se você quer isso, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo, porque você ajuda a fazer com que ele chegue a cada vez mais pessoas. E ativa o sininho para você receber todas as notificações. Bom, e aí, o que eu quero trazer hoje para você? Essa obra aqui, 1984, opa, de cabeça para baixo. 1984, do George Orwell. E eu quero trazer 4 lições aprendidas nessa obra. Então fica até o final para você ver quais são essas lições e anota tudo, porque isso vai fazer com que você mude a sua concepção da sociedade atual. Eu participei de uma leitura coletiva dessa obra e fiquei bem extasiada com tanto conteúdo, tanta reflexão que ela pode nos trazer. E o autor, ele escreveu essa obra em 1949, pouco antes de morrer. Então diz a lenda que ele escreveu com a intenção de deixar uma mensagem para o filho dele, para que essa sociedade não acontecesse, para o que ele descreve aqui não se tornasse realidade. Bom, é uma lenda, né? Não sei se é verdade. O filho dele teria então 40 anos em 1984 e o Orwell, olhando na sociedade ao redor que ele vivia, a sucessão de guerras, preocupado com tudo isso, diga-se de passagem com muita razão, ele pensou que a sociedade em 1984 estaria muito pior. Então ele estava preocupado naquela época já. Imagina se ele vivesse na sociedade de agora, porque como mães, pais, educadores, essas questões são as que a gente mais se preocupa. Bom, daí ele pensou o seguinte: se fôssemos o tempo inteiro vigiados, se soubessem tudo que a gente pensa e se nós vivêssemos sobre a constante pressão do medo, da incerteza, controlados pelo governo, temendo cada um dos movimentos que a gente faz, para onde a gente olha, até aquilo que a gente pensa. Sim, porque nessa sociedade mesmo pensar é algo restrito e é proibido você ter pensamentos próprios. Eu fico pensando que ele descreveu essa obra pouco antes de morrer, então imagina como ele estava no fim da vida, talvez totalmente desesperançoso, descrente de tudo, pelo menos é o que parece, né? Só para organizar o pensamento, o mundo que é retratado aqui é dividido em 3 grandes regiões, que é a Eurásia, a Lestásia e a Oceânia. O Winston é o personagem central e ele trabalha no que é chamado de Ministério da Verdade, cuja principal função é inventar mentiras, ou seja, eles reescrevem os fatos para adequá-los aos interesses do governo. E aqui nós temos um governo totalitário, controlado por um líder. Nasce dessa liderança aquela ideia do olho que tudo vê, do grande irmão. Porque realmente, se você lembrou do Big Brother, lembrou do reality show, ele faz realmente uma referência a isso, porque a ideia partiu desse livro. Você está ali nessa sociedade o tempo inteiro sendo monitorado por teletelas, sendo controlado em todas as suas ações. A gente tem um governo organizado em Ministério da Verdade, que é responsável por reescrever a história, o Ministério do Amor, que é responsável por manter a guerra, a violência e a tortura, e por aí vai. Existe um partido e a sociedade que se associa a ele de maneira incontestável, e existe uma classe que é a classe dos proletas, que são a escória da sociedade, é o grupo com o qual ninguém se importa. A personagem principal, o Winston, ele começa a questionar essa estrutura e tudo aquilo que compõe essa sociedade, começa a sentir falta da real conexão humana, de ter privacidade, de estar longe desse olho que tudo vê do grande Big Brother, do grande irmão. E aí, a partir daí, a gente tira essas lições. Então vamos às lições. Primeiro, para um governo totalitário existir, a gente entende aqui que é imprescindível ter uma nova linguagem, que aqui a gente chama de nova fala. Essa nova língua, as palavras são subvertidas, elas são amenizadas, elas são suprimidas. Por exemplo, quando você chega e fala que uma pessoa foi vaporizada, significa dizer que ela foi executada. Mas se a gente pensar, vaporizada é uma palavra muito mais sutil do que executar.
Então a linguagem ela tem que ter essa sutileza, ela deve ser sucinta, com poucos sintagmas, restringindo ao máximo a capacidade de comunicação e, consequentemente, de reflexão das pessoas. Porque quando você não tem palavras para dizer o que você pensa, você simplesmente não diz. Essa é a primeira lição. Segunda lição. Para um governo totalitário existir, você precisa necessariamente de um inimigo. Deve haver um inimigo do povo. Aqui, o inimigo é chamado de Emanuel Goldstein. O nome do inimigo eu acho que merece um destaque porque eu achei muito sugestivo. Emanuel significa Deus conosco e Goldstein é um sobrenome judeu, alemão, né? Judeu-alemão, que significa pedra de ouro. Das palavras gold, que é ouro, e Stein, que é pedra. E talvez aqui ele esteja fazendo uma referência, ou talvez não, com certeza, né, ao nazismo, porque é um governo totalitário e tal. Para manter esse ódio contra o inimigo, são dedicados, então, 2 minutos por dia de ódio diário. As pessoas param para odiar o inimigo. E se a gente pensar hoje em dia, a gente tem vários inimigos sendo levantados aí, né? Terceira lição. Para o governo totalitário existir, é necessário crer em verdades opostas ao mesmo tempo. Aqui a gente tem a teoria do duplo pensamento que o Orwell já estabeleceu. Ele nasceu na Índia Britânica, então ele era manifestadamente contra o regime imperial que vivia, né, lá, e ele tinha ressalvas, ao mesmo tempo, acerca da independência da Índia, porque ele acreditava que ela não seria capaz de sobreviver sozinha. Então, parece contraditório no primeiro momento, mas o que vemos aqui é que o próprio Orwell manifestava uma teoria de duplo pensamento. E a gente manifesta isso o tempo inteiro, né? Porque o que é isso? Trata-se de você aceitar 2 crenças contraditórias ao mesmo tempo, não de forma hipócrita e nem sendo uma contradição. O que o George Orwell dizia é que ele diz aqui é o poder de manter 2 crenças contraditórias na mente ao mesmo tempo, de contar mentiras deliberadas e acreditar nelas e esquecer qualquer fato que tenha se tornado inconveniente. Então, por exemplo, quem tem filho vai entender o que eu vou falar. Nós amamos de paixão, morremos pelos nossos filhos, nós amamos nossos filhos e morremos por eles. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente tem vontade de esganar, fala que não é verdade. Os 2 sentimentos são reais e eles coexistem. Isso acontece em todas as nossas relações. O duplo pensamento, na verdade, é você dizer que, por exemplo, Covid-19 não existe, ou ele é uma gripezinha, mas ao mesmo tempo você não deixa de sair sem máscara, se proteger, né? Por exemplo, a gente tem isso o tempo inteiro na sociedade. Quarta referência. Para um governo totalitário existir, ele precisa destruir as suas convicções. Então, o que o Orwell vai nos dizer ele vai nos conduzir por um caminho sem volta. Chegaremos a um ponto da história que a gente vai questionar, inclusive, se 2 mais 2 são realmente 4. Se guerra é paz, se liberdade é escravidão e se ignorância é realmente poder. Aqui ele nos deixa assim com uma pulga atrás da orelha quando ele diz que o Ministério da Verdade ele trabalha a partir da premissa de que o governo ele deve estar sempre certo. E para que ele esteja certo, ele pode alterar e destruir documentos comprobatórios de determinados fatos. Isso para que ele pareça sempre que esses fatos nunca aconteceram ou que aconteceram como o governo disse que ia acontecer. Será que a gente não vê coisas parecidas como essa aqui hoje, né, no Brasil até? Aliás, recentemente vimos o nosso próprio governo declarar a necessidade de omitir dados em relação à pandemia, fazer uma recontagem dos mortos, porque pode ser que a causa da morte não tenha sido necessariamente Covid-19, mas uma... Enfim, chegamos então a 2020, estamos na 20ª edição do Big Brother e você ainda não leu 1984. Nós vamos corrigir isso, coloca isso na sua lista, esse livro na sua lista, depois você me diz o que você achou. Grande beijo!